Sempre acreditei que me mudar para a casa da minha filha depois da cirurgia seria uma bênção. Pensei que ficaríamos mais unidas, que eu poderia ser útil, que finalmente teria tempo de vê-la de perto, feliz com o homem que escolheu. Mas naquela madrugada, fugi da casa dela em silêncio, com medo do que havia descoberto sobre o próprio marido. E se você acha que uma mulher de 72 anos não tem mais forças para mudar o rumo de uma história, é porque ainda não sabe do que uma mãe é capaz. Fique comigo até o final, porque o que aconteceu depois parece tirado de um filme, mas foi totalmente real. E antes de continuarmos, me diga nos comentários de onde você está assistindo a esta história. Quero saber quem me acompanha. Meu nome é Carmen Oliveira, tenho 72 anos e, depois de uma vida inteira de sacrifícios pela minha família, só queria um pouco de paz. Mas naquela casa encontrei tudo o que não era paz. E foi ali que tudo começou. Nunca gostei de depender de ninguém, nem mesmo quando quebrei o tornozelo, aos 40 anos, e me ofereceram ajuda para subir com as compras. Mas, depois daquela cirurgia no quadril, eu já não conseguia fazer tudo sozinha. Estava cansada de fingir ser forte. A Natália, minha filha, insistiu para que eu fosse para a casa dela por algumas semanas. Para você se recuperar mais rápido, mãe. Ela disse isso com carinho, sim, mas também com uma pressa estranha. Eu aceitei porque no fundo queria vê-la mais. Havia anos de distância entre nós que já não sabíamos como encurtar. Pensei que aquela temporada juntas na casa nova poderia ser uma forma de nos reconectarmos, como quando morávamos no apartamento pequenininho e jantávamos arroz e feijão assistindo novela. A casa dela era outra coisa, grande, silenciosa, perfeitamente decorada, com pisos de porcelanato que brilhavam como se ninguém jamais tivesse pisado neles. A cozinha tinha uma cafeteira dessas que fazem espuma e uma geladeira de 2 portas que parecia de hotel. Tudo cheirava a limpeza, a caro, a algo que eu não conhecia. O quarto que me deram tinha cortinas de linho, um colchão de espuma viscoelástica e almofadas bordadas com fios dourados. Sentei na beirada da cama, grata e ao mesmo tempo desconfortável, como se tivessem me colocado em um lugar que não me pertencia. Sorri, agradeci, fingi estar feliz, mas por dentro, algo em mim dizia que não ia durar muito. A Natália continuava tão trabalhadora e acelerada como sempre. Saía cedo, voltava tarde e, quando estava em casa, passava o tempo revisando contratos ou atendendo chamadas no celular, que tinha uma capinha de pérolas. Ela me dizia que o Eduardo, o marido dela, também estava feliz por eu estar ali, mas os olhos dele diziam outra coisa. Ele nunca me olhava de frente, me cumprimentava com um bom dia que parecia mais uma formalidade. Não era grosseiro, mas também não era próximo. Um dia, o ouvi rir alto na sala enquanto eu tentava tirar um cochilo. Senti algo estranho, não sei como explicar. Era como se aquela risada não me incluísse. As primeiras noites não dormi bem. A cama era confortável, sim, mas o silêncio era pesado. Meu corpo, acostumado ao barulho da rua e ao canto dos passarinhos na minha janela, não se adaptava àquele ar frio que saía do ventilador de teto. Às vezes, o aroma do difusor de lavanda que a Natália usava me dava tontura. Eu me levantava de madrugada e andava devagar pelo corredor com minha bengala, só para me sentir viva. Em uma dessas noites, vi que a luz da sala ainda estava acesa. Fui até lá, apaguei a lâmpada e fiquei um momento olhando tudo. A mesa de mármore branco, as cadeiras de veludo, os vasos de cristal lapidado, tudo tão perfeito e eu tão fora de lugar. Agradeci por ter um teto, mas me custava respirar ali. O Eduardo quase não falava comigo e, quando o fazia, usava frases curtas, mecânicas, como se minha presença o estorvasse. Um dia, enquanto comíamos, ele fez uma piada sobre a idade. Algo como, tem que ter cuidado com os mais velhos, qualquer coisa, e eles caem. Ele disse sorrindo, mas aquilo me atingiu. A Natália não reagiu, nem sequer me olhou. Perguntei a mim mesma se ela havia se acostumado tanto com o jeito dele que já não notava, ou se simplesmente não queria ver. Engoli a mágoa com um gole de água com gás. Os domingos eram os dias em que, supostamente, estaríamos juntas, mas mesmo assim se enchiam de visitas, reuniões ou planos que não me incluíam. Em um domingo em particular, vi o Eduardo preparando taças para um brinde. Ele abriu uma garrafa de espumante gaúcho, que, segundo ele, guardava para ocasiões especiais. Serviu para os amigos.
Eles brindaram a um novo contrato fechado. Não me ofereceram nada, apenas me cumprimentaram com um sorriso forçado e continuaram a falar de investimentos, imóveis e viagens para o exterior. Eu fui para o meu quarto, fechei a porta, deitei sem fazer barulho e chorei baixinho, como se chora quando não se tem mais a quem reclamar. Toda vez que a Natália me falava, me chamava de mãe com carinho, mas algo no tom dela me fazia sentir que a estava incomodando, como se estivesse apressada para resolver outras coisas mais importantes. Um dia, eu disse que podia ir embora se ela quisesse mais espaço, e ela respondeu: "Não diga bobagens, mãe." Mas não me olhou nos olhos. Naquela casa, tudo era quente ao toque, mas frio para a alma. A sala de jantar era ampla, com um lustre de cristal sobre a mesa que parecia tirado de uma festa de gala. Mas ninguém me perguntava como eu estava me sentindo. Se eu dormia bem, se algo estava doendo. Às vezes, eu escrevia pequenas cartas que não entregava. Guardava-as na minha caixinha de chá vazia, como se fossem segredos de guerra. Eu escrevia o que não dizia, o que ninguém queria ouvir, o que eu já não sabia como expressar em voz alta sem me partir. Em uma delas escrevi: "Estou aqui, mas me sinto invisível." E o pior é que, embora doesse, eu estava começando a me acostumar com essa invisibilidade, porque doía menos do que esperar amor de onde ele não vinha. Preferia ficar calada a incomodar. Preferia fingir que estava bem a dizer a verdade e ver a cara de pena deles. Uma noite, depois de um dia especialmente longo, saí para o corredor só para esticar as pernas. Parei na sala, tudo estava impecável como sempre. Sentei um momento no sofá de veludo azul marinho. Olhei para o lustre de cristal que pendia do teto e, enquanto as luzes dançavam nos reflexos, percebi algo. O Eduardo nunca me chamou pelo nome, nunca disse Carmen, nunca disse sogra. Ele apenas se referia a mim como ela. Assim, frio, genérico, como se eu fosse mais um objeto naquela casa bonita, cara e vazia. E ali, naquele instante tão simples, percebi que havia entrado naquela casa esperando descanso, mas estava começando a viver outra ferida. Não sei em que momento exato comecei a me sentir observada. Não com ódio, não. Seria mais fácil se fosse tão claro. O que eu sentia era mais sutil, uma espécie de desconforto constante. Como quando você entra em uma loja de luxo e sabe que não pode pagar nada e, mesmo assim, finge que está lá por vontade própria. O Eduardo começou a fazer pequenos comentários, nada escandaloso, mas constantes. Coisas como: "A água quente já esfriou de novo depois do meu banho", ou "O controle sempre some quando tem visitas", enquanto me olhava de soslaio. Eu ria com a boca, mas não com a alma. E toda vez que ele abria a boca, meu corpo se encolhia sem que eu percebesse. A Natália, como sempre, não parecia notar. Talvez não quisesse notar. Eu a observava de longe, tão absorta no trabalho, nas reuniões por videochamada, nos papéis sobre a mesa de mármore, que mal percebia que eu existia na mesma casa. Às vezes, quando estava muito cansada, ela se aproximava de mim e dizia: "Está confortável, mãe?" E eu dizia que sim, porque embora tivesse 1000 respostas, nenhuma parecia segura. Como dizer a ela que eu me sentia como uma planta decorativa? Como confessar que a única pessoa que me falava todos os dias era a cafeteira, que fazia aquele barulhinho de vapor antes do café do Eduardo? Para me distrair, comecei a escrever. No início, eram apenas pensamentos soltos. Depois, viraram cartas, algumas para a Natália, outras para mim. Algumas eram tão duras que eu tinha medo de relê-las. Escrevia em um caderno que guardava dentro de um velho porta-joias de madeira que minha mãe me deu. Ali, entre pérolas falsas e uma corrente que não uso mais, eu desabafava o que não podia dizer em voz alta. Em uma dessas noites, escrevi: "Estou me apagando sem que ninguém note." E depois chorei tanto que a cicatriz da cirurgia doeu. Me senti velha, sim, mas mais do que isso, me senti sozinha. Daquela solidão que não se cura nem com abraços nem com música. O Eduardo tinha rotinas precisas. Chegava da academia, tomava banho, usava um perfume forte, um desses importados com notas amadeiradas que enchiam todo o corredor, e depois se instalava no sofá para ver notícias de economia. Toda vez que eu passava por ele, aquele cheiro me atingia. Não era que cheirava mal, não. Era que cheirava a julgamento, a superioridade, a exclusão.
como se o perfume dele dissesse: "Este é o meu território." Um dia, o ouvi dizer a Natália que estava estressado por ter que dividir o espaço. Ele não mencionou meu nome, mas o olhar dele, aquele que ele lançava com as sobrancelhas levantadas e a boca apertada, me disse tudo. Uma noite, sem querer, o ouvi falando ao telefone. Eu estava indo para a cozinha beber água e o ouvi na sala, com a voz baixa, mas clara. Ele ria. Aquela risada de dentes cerrados que me dava arrepios. Disse: "Ela não dura muito aqui. Fica tranquila, já é quase nossa." Fiquei paralisada. Me encostei na parede para que ele não me visse. Senti um frio percorrer as minhas costas que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Ele estava falando de mim? Da casa? Da Natália? Eu não sabia. E essa incerteza me consumiu por dentro mais do que qualquer certeza. A partir daquele dia, comecei a observar mais. Ouvi os silêncios, os tons de voz, as portas que se fechavam devagar. Tudo me parecia estranho. A Natália falava menos, se distraía mais. Ela me perguntava por que eu não tinha fome, e quando eu dizia que só queria uma sopinha, ela respondia sem me olhar: "Como você quiser." Eu queria perguntar o que estava acontecendo, o que ela estava sentindo, mas não encontrava o momento. Toda vez que eu tentava abrir a boca, o Eduardo entrava com seu cheiro de madeira cara, sua camisa impecável e seu ar de dono do mundo. E eu me calava, como tantas vezes me calei na vida. Comecei a ter medo de fazer barulho, medo de ocupar espaço. Eu acordava antes de todo mundo, só para não coincidir com ele no banheiro. Me vestia em silêncio, me movia como uma sombra. Havia dias em que nem meu reflexo queria me ver. Até o espelho do banheiro me devolvia uma imagem embaçada, como se ele também tivesse decidido me esquecer. Em um dos meus escritos, coloquei: "Estou me apagando." E isso me doeu mais do que a ferida cirúrgica. Porque essa, pelo menos, tinha pontos. A minha era uma hemorragia interna que ninguém atendia. Em uma tarde de quinta-feira, enquanto varria devagar a varanda com vista para o jardim, vi o Eduardo abraçando a Natália por trás. Ela sorriu com aquele sorriso quebrado que a gente põe quando sabe que deveria estar feliz, mas não consegue. O Eduardo a beijou na bochecha. Eu os vi de dentro, por trás do vidro. Me senti como uma estranha em uma casa que ajudei a pagar. Porque sim, embora ninguém diga, trabalhei a vida toda para que ela pudesse estudar, para que tivesse aquele diploma que agora pendurava na parede do escritório, como se tivesse se pendurado sozinho. Naquela noite, depois de jantar salmão com crosta de amêndoas e vinho branco, fui para o meu quarto sem dizer nada. Fechei a porta, apaguei a luz e rezei. Não por mim, por ela, pela Natália, porque algo me dizia que nem tudo estava bem, que por trás daqueles móveis elegantes e daquela louça de porcelana, havia algo que estava se quebrando e que ninguém, nem mesmo ela, queria admitir. Voltei a sonhar com a minha antiga casa, pequena, sim, mas cheia de fotos tortas e risadas desorganizadas. Acordei chorando, sequei as lágrimas com a beirada do lençol e prometi a mim mesma que no dia seguinte falaria com a Natália, diria o que estava sentindo, contaria o que ouvi, mostraria que ainda tinha voz. Mas o dia seguinte nunca chegou como eu imaginei. Nunca me importei com festas grandes. Nunca quis presentes embrulhados em papel brilhante nem bolos de vários andares. Sempre acreditei que o amor verdadeiro se mostra nos gestos pequenos, em uma xícara de café quente, em uma flor cortada do jardim, em um "eu estava pensando em você", dito sem motivo. Por isso, quando acordei naquele dia e soube que era meu aniversário, não esperava muito. Talvez um abraço, talvez um bilhete escrito à mão, desses que ninguém mais faz. Mas em vez disso, a primeira coisa que ouvi foi a voz do Eduardo na cozinha dizendo: "De novo sem leite de amêndoa. Que bagunça." E senti de novo aquele tipo de frio que não se tira com cobertor. A Natália saiu do quarto um pouco depois, já arrumada com aquele vestido de seda que usa quando tem reuniões importantes. Ela me deu um beijo rápido na testa, como se beija uma criança quando se está atrasado, e disse: "À noite, jantamos. Sim, você merece algo bonito." E saiu correndo, deixando para trás aquele aroma de perfume floral com fundo de baunilha que me partia o coração, porque eu já quase não a sentia em casa. Fiquei na cozinha com a xícara de cerâmica entre as mãos,
me perguntando se ela realmente tinha se lembrado ou se foi apenas uma cortesia aprendida. O Eduardo nem me cumprimentou. Passei o dia em silêncio. Li um pouco. Andei com dificuldade pelo corredor. Sentei na varanda, olhando o limoeiro que eles plantaram no jardim. Um limoeiro decorativo que não dá frutos, mas que fica bonito ao lado das cadeiras de vime e das almofadas cor de marfim. Em algum momento, o Eduardo saiu apressado. Carregava uma sacola branca da boutique Maison Elora, uma loja de luxo onde a Natália costuma comprar seus sapatos de salto. Achei curioso. Talvez fosse para ela, pensei. Talvez ele tivesse comprado algo para o meu aniversário e estivesse escondendo. Mas ele voltou 2 horas depois, sem nada nas mãos. Naquela noite, a sala de jantar estava arrumada como se fosse um jantar formal. Taças de cristal lapidado, guardanapos de linho, velas aromáticas. A Natália sorriu para mim. Fiz risoto de lagosta, mãe. E por um momento me senti amada, juro. Sentei na cadeira com encosto estofado, respirei fundo e agradeci por dentro. Falamos pouco. A Natália perguntou como eu me sentia. Eu disse, bem. O Eduardo fez um brinde breve e frio. Ele levantou a taça com vinho chileno e disse, à saúde. Não mencionou meu nome. Não disse feliz aniversário. Nem uma única palavra que me colocasse no centro daquela mesa. Durante o jantar, eu procurava, sem querer, por pistas, um gesto, um presente escondido. Algo que dissesse que aquele dia não tinha passado despercebido, mas não. Apenas a comida cara, a louça elegante e a sensação de que eu estava ocupando uma cadeira que não me pertencia. A Natália me olhava de vez em quando, com ternura, sim, mas também com pressa, como se quisesse que a noite acabasse logo, como se tivesse outra coisa em mente. O Eduardo não me dirigia a palavra. Ele mastigava devagar, bebia em goles curtos, olhava o celular a cada 3 minutos. Quando trouxeram o bolo, um pequeno decorado com chantilly e frutas vermelhas, eles cantaram sem vontade. A Natália bateu palmas um pouco. O Eduardo sorriu como se sorri em uma reunião de trabalho. Apaguei a vela com um desejo secreto, que um dia alguém me visse de verdade. Me ofereceram um pedaço de bolo que eu nem sequer provei. O doce me dava náuseas e o silêncio me enjoava mais do que a cobertura. Fiquei sentada mais um momento, observando as mãos da Natália. Lembrei que quando era jovem, ela tinha umas mãos frágeis, suaves, que eu segurava com medo de machucar. Agora, ela usava anéis de ouro branco e uma pulseira fina de brilhantes. Uma pulseira que eu não tinha visto antes, uma que tenho certeza de que não veio de mim, nem do casamento dela. E então eu entendi. A sacola da Maison Elora não era para ela nem para mim. Subi para o meu quarto com um nó na garganta. Não chorei, não tinha forças. Apenas deitei de barriga para cima, olhando o teto, lembrando de aniversários antigos, quando a Natália fazia desenhos com giz de cera, quando me acordava com beijos no rosto, quando me dizia, você é a melhor mãe do mundo. E me perguntei quando exatamente eu deixei de ser, em que momento passei de ser o centro do universo dela para ser apenas mais um quarto na casa. De madrugada, levantei para ir ao banheiro. Ao voltar, passei pelo escritório. A porta estava entreaberta. Sobre a escrivaninha, vi a sacola branca, dobrada e vazia. Ao lado dela, um recibo de joia, e debaixo, uma caixa aberta, sem nada dentro. Fechei a porta sem fazer barulho. Voltei para a minha cama com os pés gelados e o coração pior, porque não doía por não ter recebido um presente. Doía saber que ele tinha comprado um, só que não era para nenhuma de nós. Existem noites que a gente nunca esquece, não pelo que elas trazem, mas pelo que elas tiram. Naquela madrugada, o silêncio era diferente. Não era o mesmo que eu sentia desde que cheguei àquela casa. Era outro, mais espesso, mais denso, como se algo estivesse prestes a se quebrar. Acordei sem saber por quê. O relógio marcava 3h17. Sentei na cama, senti o frio do chão nos pés e soube que não voltaria a dormir. Andei com minha bengala até a porta. Tudo estava na penumbra, exceto a luz da sala que continuava acesa. Ao chegar, vi uma das luminárias de mesa ligada, a que ficava ao lado da estante de madeira escura. Eu sempre achei aquela luminária interessante, com base de ônix verde e cúpula de linho cru,
como se tentasse ser elegante sem se esforçar demais. Me aproximei para apagá-la, mas algo me deteve. Havia um livro preto, grosso, quase escondido entre as enciclopédias. Eu não o tinha visto antes. A capa era de couro sintético, sem título, sem nome, apenas uma linha dourada desgastada. Algo me disse que não era um livro qualquer. Eu o peguei com cuidado e voltei para o sofá, com o coração batendo nas têmporas. Abri-o devagar e, na primeira página, senti que minha alma foi para o chão. Não eram documentos, não eram papéis legais, eram fotografias. Dezenas de fotografias, todas coloridas, perfeitamente impressas. Na primeira, o Eduardo aparecia abraçando uma mulher jovem, com cabelo castanho claro e um sorriso largo. Eles estavam em um lugar de luxo, na varanda do que parecia ser um resort de frente para o mar. Reconheci o estilo. Espreguiçadeiras com almofadas brancas, taças altas, uma piscina de borda infinita que refletia as palmeiras. Maceió, pensei. Eu tinha visto aquele lugar em uma revista de viagens que alguém deixou na sala de espera do hospital. Continuei a passar as páginas, uma por uma. Cada imagem era mais clara que a anterior. Comidas gourmet, quartos com tetos altos e lustres pendurados, jantares à luz de velas com taças de cristal. Ele sempre com ela. Em todas as fotos, ele aparecia com roupas diferentes, camisas de linho, bermudas de grife, relógios que eu não conhecia, e sempre com aquele jeito dele, aquele sorriso confiante que nunca me dirigia. Levei a mão à boca como se isso pudesse impedir o que eu já sabia, como se tapar o rosto evitasse que o mundo se desmoronasse sob os meus pés. Não era uma aventura de uma noite, não era um erro, era uma vida paralela. Um projeto construído com tempo, dinheiro e mentira. Algumas fotos eram recentes, muito recentes. Uma mostrava um jantar à luz de velas em frente a uma garrafa de espumante gaúcho, desses que o Eduardo guardava para ocasiões especiais. Outra, tirada em uma boutique de luxo, mostrava uma sacola muito parecida com a que eu vi no meu aniversário. Aquela que chegou em casa e depois desapareceu. No meio das páginas, encontrei algo pior do que as fotos. Eram pequenos bilhetes escritos à mão, frases curtas, sem assinatura, mas com uma caligrafia suave, arredondada, que não era da Natália. Em um, dizia: "Não aguento mais ter que te dividir, sinto sua falta toda noite." Em outro: "Quando for só nosso, tudo vai ser melhor." Minhas mãos tremiam, o coração batia no pescoço e na última folha, quase no final do álbum, li uma frase que me gelou o sangue. "O plano está quase pronto, ela já não suspeita." Senti náuseas, como se o chão se inclinasse, como se o ar se tornasse tóxico. Fechei o álbum de repente, o apertei contra o meu peito. Eu não sabia se era medo, raiva ou desolação o que me percorria. Talvez tudo junto. Levantei devagar, com a alma em cinzas. Guardei o álbum onde o encontrei. Apaguei a luminária e voltei para o meu quarto sem olhar para trás. No caminho, não parava de repetir para mim mesma: "Não pode ser, não pode ser, não pode ser." Sentei na cama olhando para a escuridão. As lágrimas não saíam. Estavam presas em algum lugar entre o peito e o estômago. Quis gritar. Quis acordar a Natália, quis correr, mas minhas pernas não respondiam. A traição não era só com a minha filha. Era com tudo o que construímos, com tudo o que ela acreditou, com tudo o que eu protegi por anos. Era como se tivessem entrado na nossa história com os pés sujos e pisoteado tudo. E mesmo assim, em meio à dor, meu instinto foi protegê-la. Eu não sabia por quê, mas soube que não ia dizer nada ainda, porque a Natália dormia em paz, porque não fazia ideia, porque se eu abrisse a boca naquela noite, nada voltaria a ser igual. O que você faria se descobrisse uma traição assim, mas a vítima é a sua própria filha? Você contaria tudo ou ficaria calada para não partir o coração dela? Existem cheiros que se cravam na memória como se fossem navalhas. Não me refiro aos cheiros bons, como o de pão recém-assado, o amaciante de roupa limpa, ou o perfume que meu marido usava quando voltava do trabalho e me abraçava por trás. Não, há outros cheiros, aqueles que nunca vão embora, que ficam nos cantos da casa e também nas dobras da alma. Desde que vi aquele álbum maldito, comecei a notar.
era um perfume forte, amadeirado, com um fundo metálico, o mesmo que eu sentia no pescoço do Eduardo toda vez que ele passava perto, o mesmo que aparecia como uma sombra em cada fotografia com aquela mulher. Me custava respirar quando ele estava por perto. Já não era apenas desconforto, era medo, um medo mudo, agudo, que se instalou no meu estômago como uma pedra. E o pior é que comecei a notar coisas que antes não via, o jeito que a Natália abaixava o olhar quando ele falava, o tom que ele usava com ela quando estavam sozinhos, mais seco, mais frio. Me perguntei quantas vezes ela tinha fingido felicidade na minha frente só para não me preocupar. Quantas vezes os sorrisos dela foram pontes quebradas, quantas vezes ela precisou de mim e eu, por respeito ao espaço dela, decidi me calar. O Eduardo continuava a usar aquele perfume todos os dias. Eu o sentia desde que ele saía do banheiro, perfumado até o pescoço, com aquela camisa branca perfeitamente passada e os sapatos lustrosos como se fossem espelhos. Às vezes, ele descia falando ao telefone, outras, simplesmente se sentava na sala com o notebook e me ignorava. Mas eu o via. Via os gestos, as pausas. Eu o observava como se observa uma serpente, não porque eu acreditasse que ele me faria mal diretamente, mas porque agora eu o sabia capaz de destruir quem fosse, se isso servisse aos interesses dele. Tentei falar com a Natália algumas vezes. Perguntei se estava tudo bem. Ela respondeu com um claro, mãe, automático, enquanto revisava papéis na mesa. Eu a vi exausta, com olheiras, com os ombros caídos. Me ofereci para fazer um chá. Ela disse que não. Me ofereci para sair para caminhar. Só nós duas. Ela disse que tinha que trabalhar. Sentei no sofá sem dizer nada, mas por dentro eu gritava. Queria que ela me olhasse, que me dissesse algo, que se abrisse, mas ela parecia cada vez mais longe de mim e eu mais perto de uma verdade que não sabia como entregar a ela. Uma manhã, enquanto lavava os pratos, porque, embora estivesse em recuperação, precisava me sentir útil, encontrei um lenço entre a roupa suja. Não era da Natália, não era meu, era de seda branca com bordas cinzas e as letras bordadas. SG. Segurei-o no ar como se fosse uma prova de laboratório. Minhas mãos tremiam. Eu o cheirei. Era o mesmo perfume, o mesmo que me perseguia em cada corredor da casa. Guardei o lenço no meu roupão sem saber por quê. Talvez por necessidade de não enlouquecer, porque quando ninguém acredita em você, uma prova é um salva-vidas. Naquela noite, me tranquei no meu quarto. Tirei o álbum da cabeça porque não podia voltar a vê-lo. Eu o tinha gravado na memória. Cada imagem, cada sorriso deles, cada frase escrita. Fechei os olhos e recitei como uma reza sombria. Ela já não suspeita. Levantei, abri a janela. O ar fresco acariciou meu rosto. Respirei fundo e prometi a mim mesma que não ia ficar de braços cruzados. Que se a Natália não podia ver, eu ia encontrar uma forma de abrir os olhos dela, porque uma coisa é respeitar a vida dela e outra muito diferente é vê-la sendo traída com luxo e cinismo sob o mesmo teto em que eu respirava. O Eduardo chegou tarde. Ouvi a porta se abrir e a voz dele dizendo: "Não posso falar agora, estou em casa." Ele não me cumprimentou. Subiu direto para o escritório. A Natália estava dormindo. Eu, acordada como uma sentinela. Me esgueirei pela fresta da minha porta e vi a luz do escritório acesa. Quis ir, quis entrar, confrontar, quebrar aquele silêncio que estava nos apodrecendo, mas não o fiz, porque algo dentro de mim me disse que ainda não era o momento, que estava muito perto, que eu só tinha que esperar um pouco mais e a verdade se revelaria por si só. Na manhã seguinte, a Natália me preparou pão torrado com geleia. Levou para mim na cama como se soubesse que eu estava no limite. Acariciou meu cabelo e me disse: "Você é a melhor mãe do mundo." E eu me quebrei por dentro, porque isso era o que ela me dizia quando tinha 8 anos e eu cuidava dos joelhos ralados dela. Eu a vi com os olhos cheios de ternura e doeu mais, porque eu não podia dizer a verdade sem partir a alma dela. E às vezes, ser mãe é isso, você se quebra para que a outra não se parta. Naquele dia, passei horas sentada na varanda, olhando para o céu, pensando, lembrando, sentindo o perfume em cada canto
e pensando no quanto pode doer saber e ter que se calar. Não por covardia, mas por amor, porque a verdade também precisa do seu momento. E eu estava esperando o meu, e sem saber ainda, esse momento já estava lá a caminho. Há momentos em que a dor não vem do que te fazem, mas do que deixam de fazer, do que já não te dizem, do que não te perguntam, do que não se esforçam para ver. Naqueles dias, a Natália começou a mudar. Não de forma escandalosa, não, mas havia algo no jeito dela de se mover, de falar, de olhar para o chão, que me dizia que ela estava travando uma batalha interna, uma que ela não sabia como nomear. E, no entanto, em vez de se aproximar, ela se afastava mais. Começou a falar comigo com impaciência, a suspirar alto quando eu pedia ajuda com algo, a responder com monossílabos, como se eu fosse mais um fardo na sua agenda já pesada. Eu não a culpo, às vezes a entendo. Eu também fui assim com a minha mãe em certos momentos. A juventude tem pressa e a maturidade traz culpas tardias. Mas dói. Dói quando uma filha que você criou com pão quente e o abraço do seu próprio corpo te olha como se você estivesse atrapalhando, como se você não tivesse mais voz, nem lugar. Lembro de um dia em particular. Eu tinha preparado um caldo de galinha com arroz, como os que eu fazia para ela quando criança e tinha febre. Pensei que, ao chegar do trabalho e encontrar a cozinha cheia de cheiro de casa, ela sorriria. Mas, em vez disso, ela soltou um "Ai, mãe", de novo com coisas pesadas. Eu só queria uma salada. Eu não disse nada. Sentei em silêncio, servi para mim mesma, mastiguei devagar. O caldo me pareceu ter gosto de vergonha, e enquanto eu comia, pensei: em que momento deixamos de agradecer as coisas simples? Eu a vi ir para o quarto sem provar nada. O Eduardo nem desceu, e eu recolhi os pratos com um nó na garganta, lavando cada colher como quem lava uma ferida. Naquela noite, voltei a escrever. Escrevi uma carta que nunca entreguei. Mais uma. Dizia: estou aprendendo a ser invisível sem desaparecer por completo. E chorei, mas não como antes. Desta vez, não foram lágrimas barulhentas, foram lágrimas secas que vão para dentro e ficam ali, envenenando aos poucos. Os dias se tornaram rotina, uma rotina silenciosa, apagada, como se todas as emoções estivessem sendo guardadas em uma gaveta com chave. A Natália saía sem se despedir. O Eduardo nem sequer fingia cortesia e eu me tornei uma sombra. Andava mais devagar, falava menos. Até o espelho do banheiro parecia cansado de me ver. Um dia, me olhei no reflexo e me perguntei: será que sou mesmo eu, a mulher de cabelo grisalho, com um roupão de algodão puído, com os olhos tristes, a mesma que anos atrás tirava forças de onde não tinha para criar a filha sozinha? Tentei voltar a tocar piano à tarde, quando a casa estava vazia. A Natália tinha mandado afiná-lo para que não perdesse o valor. Toquei uma peça curta, suave, mas as teclas soavam diferentes, como se elas também soubessem que já não havia música real naquela casa. Apenas fachada, apenas luxo sem alma. Parei no meio, fechei a tampa do piano, apoiei a testa na madeira brilhante e fiquei ali respirando como se respira quando não se quer que ninguém ouça você chorar. Porque naquela casa ninguém perguntava por que você estava chorando, apenas se certificavam de que você não fizesse barulho. Uma tarde, enquanto varria o corredor com passos lentos, o Eduardo desceu falando ao telefone. Passou na minha frente sem me cumprimentar, sem me olhar. Ele disse: não posso agora, ela está aqui. E depois se trancou no escritório. Quem era ela? Eu? A Natália? A outra? Tudo era um quebra-cabeça com peças escondidas, e quanto mais eu tentava entender, mais me doía o silêncio da minha filha. Não o do Eduardo, que já não me importava, o da Natália, esse que pesava mais do que qualquer grito. Porque quando uma filha para de falar com você, não se quebra apenas a conversa, se quebra a história. Lembro que naquela noite não consegui dormir, levantei para beber água. Ouvi barulhos na cozinha, fui devagar. Era a Natália. Comia cereal direto da tigela. Os olhos dela estavam inchados. Eu me aproximei devagar, toquei no ombro dela. Ela me olhou, baixou o olhar, disse: não é nada, mãe, só estou cansada. Mas eu sabia, porque as mães sabem. Eu sabia que ela estava quebrada, que algo dentro dela estava perdendo força, e mesmo assim ela não me deixou entrar. Me deu um beijo rápido e foi embora. Eu fiquei ali com o coração em pedaços, desejando poder abraçá-la como quando ela tinha febre.
O pior é que eu já não sabia se devia falar, se devia mostrar o álbum, se devia contar o que vi, se devia quebrar o mundo dela para salvar a vida dela, porque uma verdade maldita pode se tornar uma arma. E eu não queria ser a que daria o primeiro tiro. Então engoli minha verdade, guardei-a como tantas coisas na vida, como quando o pai dela nos deixou e eu nunca disse o quanto chorei, como quando o dinheiro não dava para o uniforme e eu fingia que tinha esquecido de comprá-lo, como quando meu corpo doía, mas, mesmo assim, eu cozinhava a comida favorita dela. Esse silêncio era mais um, só que agora doía diferente. E então aconteceu. O Eduardo, desajeitado pela primeira vez, deixou o celular cair na sala. Eu estava ali, ajeitando umas almofadas. O celular caiu com a tela para cima, ligada, mostrando uma foto dela, da mesma mulher do álbum, na piscina, com óculos de sol e um maiô branco. Aquela piscina, aquele sorriso, aquele inferno disfarçado de paraíso. O Eduardo pegou-o rápido, como se nada tivesse acontecido. Não me olhou. Mas eu já não precisava vê-lo, porque naquele segundo soube que o tempo do silêncio estava prestes a acabar. Existem verdades que não se buscam. Elas te encontram, entram no seu ouvido sem permissão, e você nunca mais consegue tirá-las. Naquela manhã, eu só queria água. O sol ainda não tinha nascido por completo e a casa estava naquela calma falsa que precede o barulho. Eu andei com cuidado pelo corredor, sentindo o frio na sola dos pés. E, ao passar pela cozinha, vi o celular do Eduardo vibrando sobre a bancada de mármore branco. Vibrou uma vez, depois outra e outra, até que escorregou para a beirada e quase caiu. Por instinto, eu o peguei. Ia deixá-lo no lugar, mas a tela se acendeu sozinha, e sem pensar, atendi. A velha já saiu. A voz era feminina, jovem, serena, carregada de uma confiança que não deveria ter existido. Fiquei muda com o telefone no ouvido e a respiração suspensa. Do outro lado, silêncio. Depois, está aí, amor. Minha mão tremeu. Fechei os olhos, desliguei a chamada sem dizer uma única palavra. Deixei o celular onde estava, como se queimasse. Me apoiei na parede. Senti que o coração batia nos meus ouvidos. Era ela, a do álbum, a que sorri com a certeza de quem acredita que já venceu. E naquele momento, eu soube que não tinha mais dúvidas. Tudo o que eu vi, o que suspeitei, o que escrevi em silêncio era verdade. Voltei para o meu quarto devagar, fechei a porta, sentei na cama e chorei. Não como quem está triste. Chorei como quem está farta, como quem se cansou de guardar, como quem acaba de confirmar que a casa onde vive está podre desde os alicerces. Quis acordar a Natália. Quis sacudi-la e dizer: acorda, filha, estão rindo da sua cara. Mas não o fiz porque não sabia como, porque me doía tanto como se fosse comigo, que estivessem quebrando a vida, porque eu não queria que ela me odiasse por abrir os olhos dela. Às vezes, as pessoas amam tanto a mentira que quem a revela se torna um inimigo. Passei o resto do dia como se nada tivesse acontecido. Cozinhei, lavei, sentei na varanda para tomar café. O Eduardo não notou nada. A Natália também não. O mundo seguia sua marcha, como se eu não tivesse acabado de atravessar um abismo, mas, por dentro, eu já era outra. Me sentia como uma bomba relógio. Cada gesto do Eduardo me parecia insuportável. Cada palavra dele era um insulto disfarçado de cortesia. Comecei a vê-lo como o que ele era. Um homem calculista, frio, encantador por fora e vazio por dentro. Mas o que mais me doía era ver como a Natália continuava a acreditar que o mundo dela estava intacto. Naquela noite, a Natália chegou tarde, me pediu perdão pelo horário, sentou na beirada da minha cama, acariciou minha perna, me disse que me amava e eu apenas assenti porque às vezes o amor não é suficiente, porque às vezes amar alguém também é ter que destruir a ilusão dela, mas naquela noite, não, ainda não. Adormeci olhando para o teto, pensando em como uma mentira desmorona. Será de repente como um trovão ou vai caindo aos poucos, como a pintura velha de uma parede? O dia seguinte amanheceu estranho, nublado, com aquele cheiro de umidade que entra pelas janelas, mesmo que estejam fechadas. Fui para a cozinha cedo, quis fazer café, mas a cafeteira não ligava. Revisei o plugue.
Nada, como se tudo conspirasse para me manter alerta, como se o universo me dissesse: já é hora. Andei até a entrada para abrir a porta e ir pegar o jornal, como todos os dias. Mas, ao girar a fechadura, ela não abriu. Tentei de novo. Nada. Tentei mais uma vez. Estava trancada por fora. Revisei as outras portas, também fechadas, trancadas. Fiquei parada na entrada com a maçaneta na mão, o coração batendo forte. Algo estava errado. Algo estava muito errado. Eu estava trancada. Não tinha chave, não tinha controle e a sensação não era paranoia. Era uma certeza, como se alguém naquela casa já soubesse que eu sabia demais. Sentei na escada, respirei fundo e pela primeira vez senti medo de verdade. Não por mim, pela Natália, porque se ele era capaz de tanto, até onde ele iria? Guardei o lenço de seda no meu roupão. Cerrei os dentes. Prometi a mim mesma que aquela noite seria a última. Que eu não dormiria sob o mesmo teto com um homem capaz de trair assim, que eu não ia esperar que alguém me tirasse dali. Desta vez, eu ia sair sozinha, com o pouco que eu tinha, mas com a dignidade intacta, porque na minha idade a gente já não tem tempo para mendigar respeito. E, enquanto a tarde caía, em silêncio, comecei a planejar minha fuga. Você já teve que ir embora de algum lugar que amava por causa da traição de outros? Você foi em silêncio ou gritou a sua verdade antes de ir? Uma mulher não decide ir embora de casa de um dia para o outro. Ela se vai por dentro muito antes de fazer as malas. Ela se vai em pedacinhos, com cada desprezo, com cada olhar evitado, com cada palavra que não é dita. Eu já tinha ido embora muitas vezes na minha cabeça. Eu me imaginava andando na rua com a minha bolsa pendurada no braço e o ar fresco acariciando o meu rosto. Eu me via sentada no parque, comendo pão com café, vendo as pessoas passarem. Eu me imaginava livre. Não feliz, talvez, mas livre. Porque existem silêncios que prendem mais do que qualquer porta. Naquela noite, esperei que todos dormissem. A Natália tinha ido se deitar cedo com dor de cabeça. O Eduardo estava no escritório, assistindo a algum filme com fones de ouvido. Eu não acendi nenhuma luz. Me movi pela casa como um fantasma. Peguei minha pequena bolsa de mão, onde eu tinha minha identidade, um pouco de dinheiro, uma medalha que minha mãe me deu e o lenço de seda que encontrei como uma lembrança. Como uma prova, como um símbolo de tudo o que não merecíamos. Vesti o casaco de lã cinza, aquele que cheira a cânfora e a lembranças, e respirei fundo. Abri o armário, onde eu guardava os documentos do hospital, minhas receitas e uma foto da Natália quando ela tinha 5 anos, aquela em que ela usa tranças e uma blusa de boneca. Eu a peguei. Coloquei-a no meu peito, não por nostalgia, mas para me lembrar por que valia a pena protegê-la, mesmo sem a permissão dela. Passei pela sala sem olhar para o álbum. Não precisava vê-lo. Eu já o tinha tatuado na minha cabeça. Fui até a porta da frente. Tentei uma vez, nada, mas eu já sabia. Então fui para o corredor de serviço. Estava sem chave. Abri devagar, saí, fechei a porta sem fazer barulho e então soube que não havia volta. Liguei para um táxi do meu celular. Esperei na esquina. O ar estava fresco, o céu limpo, os postes de luz iluminavam com aquela luz laranja que não esquenta, mas acompanha. Sentei na calçada de mármore polido, uma que o Eduardo mandou instalar para dar uma boa impressão. Eu ri baixinho porque naquele momento a única impressão que me importava era a minha. E pela primeira vez em muito tempo, me senti orgulhosa de mim mesma. Orgulhosa por não ter gritado, por não ter destruído tudo, por simplesmente ter ido embora, porque às vezes ir em silêncio é a forma mais elevada de dignidade. O táxi chegou, um carro branco e velho, com o motor tossindo. Eu entrei devagar. O motorista, um homem de uns 50 anos, me olhou pelo retrovisor. "Está tudo bem, senhorinha?" Assenti, mas não consegui dizer nada, porque, embora estivesse convencida da minha decisão, também sentia que algo se quebrava dentro de mim, como se meu corpo soubesse que acabara de atravessar uma fronteira sem retorno. O carro arrancou. Deixei para trás aquela rua elegante, aquelas casas com jardins perfeitos, aquela fachada que escondia uma mentira de luxo. E, enquanto nos afastávamos, senti que estava deixando para trás não apenas uma casa, mas uma parte de mim que nunca mais voltaria. Pedi para ele me levar à casa da Luciana, uma amiga da minha juventude.
Não falávamos muito, mas ela sempre me dizia: se um dia você precisar de algo, venha. E eu me agarrei a essas palavras como um náufrago a uma tábua. Quando chegamos, já era quase 2 da manhã. Toquei a campainha com medo. Esperei e lá estava ela, com seu roupão de flanela e seus chinelos cor-de-rosa. Ela me olhou, não perguntou nada, me abraçou, me deixou entrar e eu chorei. Chorei na sala dela, no sofá de veludo verde, entre almofadas com cheiro de lavanda e paredes cheias de quadros com frases que antes me pareciam cafonas, mas que naquela noite me salvaram. Dormi como não dormi há semanas, não pela cama, que era dura, nem pelo silêncio, que não existia, porque os caminhões passavam de vez em quando, mas porque eu já não tinha que fingir, já não tinha que proteger ninguém. Já não tinha que suportar o perfume do Eduardo enchendo a casa como um veneno. Finalmente eu podia respirar. Acordei ao meio-dia. A Luciana me preparou café com leite, colocou um pão doce na mesa e me perguntou: "O que você vai fazer agora?" Eu não soube o que dizer, apenas sorri porque pela primeira vez em muito tempo eu tinha opções. Passei os dias seguintes na casa dela, escrevendo mais cartas, lendo livros emprestados, olhando pela janela. Meu corpo ainda doía, mas era uma dor diferente. Uma que avisa que a ferida está se fechando, que o pior já passou. E então, um dia, sentada na varanda da Luciana, vendo as folhas secas voarem com o vento, decidi que não ia ficar calada, que não ia me esconder, que se eu tivesse que quebrar algo, que fosse o silêncio. E foi assim que fiz aquela ligação, uma só, a mais importante de todas. Natália, eu preciso te ver. Nunca pensei que um encontro com a minha filha me deixaria tão nervosa. Naquela manhã, acordei cedo. Vesti o suéter azul claro de botões perolados. Aquele que a Natália sempre dizia que me fazia parecer mais velha. Me perfumei de leve, apenas algumas gotas atrás das orelhas. Não porque quisesse parecer forte, mas porque queria me sentir digna. Pedi um táxi e dei o endereço do Café Viena, um que fica em frente a um parque com mesas de mármore branco e cortinas longas de veludo verde. Antes de continuar, se esta história está tocando o seu coração e você quer continuar a descobrir relatos cheios de emoção, aprendizado e transformação, se inscreva no canal. Cada história que compartilhamos tem alma e talvez alguma delas ajude você a curar algo que nem sabia que precisava curar. Clique em inscreva-se e continue este caminho junto com a gente. Eu escolhi aquele lugar porque sempre o sonhei como cenário de conversas importantes, mas jamais imaginei que ali eu partiria o coração da minha filha. Cheguei antes, sentei perto da janela, pedi um chá de frutas vermelhas e um pão de amêndoa. Minhas mãos tremiam. Eu tinha um envelope amarelo dentro da minha bolsa, aquele que comprei na papelaria da esquina. Dentro, as fotos, os bilhetes, a cópia do recibo, tudo. Eu o olhei 2 vezes antes de sair de casa. Toda vez que eu o fechava, algo em mim dizia: não há volta. Mas também algo mais forte respondia: é agora ou nunca, porque a verdade não se vence com o tempo, apenas com coragem. A Natália chegou 10 minutos depois. Ela estava com o cabelo arrumado como sempre. Impecável, com sua blusa de seda branca e uma pasta na mão. Sorriu ao me ver, mas foi um sorriso diferente, mais pequeno, mais cansado. Sentou na minha frente, pediu um latte com leite de aveia e disse: que bom te ver, mãe. Eu estava preocupada. Assenti, mas não respondi. Tirei o envelope da bolsa e o coloquei sobre a mesa. Deslizei-o para ela. Não disse nada. Porque às vezes as palavras só atrapalham. Porque quando a ferida é profunda, o silêncio é a única linguagem possível. Ela olhou para o envelope, depois me olhou, abriu-o, começou a ver os papéis. Primeiro as fotos, depois os bilhetes, depois o recibo. O rosto dela não mudou. No início, eu a vi apertar os lábios, depois piscar mais do que o normal e, finalmente, deixar a pasta cair no chão. Os dedos dela tremiam, a respiração mudou. Ninguém no café notou. Ninguém viu como o mundo da minha filha desmoronava em uma mesa para 2 com toalhas limpas e talheres dourados. Ninguém ouviu como o coração dela se partia enquanto tocava música instrumental ao fundo. Desde quando você sabe disso? Ela perguntou. A voz dela estava baixa, como se custasse a falar. Há semanas, eu disse.
e não pude evitar que minha voz tremesse. Por que você não me contou? Porque eu queria ter certeza. E por que se calou, filha? Era menos doloroso do que te ver assim. Ficamos em silêncio. Longas pausas entre um gole e outro. Em algum momento, a Natália cobriu o rosto com as mãos. Os ombros dela se moviam como se ela tentasse conter algo que já não cabia no peito. Eu toquei no pulso dela. Ela não disse nada, apenas o deixou ali. E pela primeira vez em muito tempo senti que não estávamos tão longe, que ela ainda me deixava estar, que o amor não tinha ido embora por completo. Então eu disse a ela, com tudo o que me restava na alma: eu encontrei por acidente, mas ficar calada teria sido te trair mais do que ele. A Natália levantou o olhar. Os olhos dela estavam vermelhos, mas secos. Ela me olhou com uma mistura de dor e ternura. Assentiu e naquele gesto, sem dizer, ela me agradeceu, não com palavras, com dignidade, porque existem verdades que não se agradecem na hora, se agradecem com o tempo, e eu estava disposta a esperar pelo tempo dela. Quando nos levantamos da mesa, o sol já caía sobre as calçadas do parque. Andamos juntas até o táxi, ela não disse mais uma palavra. Entrou, fechou a porta e, antes de ir, me olhou pela janela. Não com rancor, não com raiva. Ela me olhou com um tipo de tristeza que não pede explicações, apenas espaço. E então eu soube que a tempestade estava apenas começando. Existem conversas que uma mãe nunca ouve, mas sente. Ela as adivinha no corpo, no estômago, nas costas. Naquela noite, depois do café, eu soube que a Natália ia confrontá-lo. Ela não me disse, não me ligou, mas eu senti. Como se sentem os tremores antes que a terra se rache. Voltei para a casa da Luciana, vesti o camisola de algodão que não aperta na cintura e me deitei no sofá com uma manta de tricô por cima. Tentei ler, mas as palavras não se organizavam. O coração batia como se quisesse fugir do peito. Doía não saber, não poder estar lá, não poder proteger. Passei horas imaginando o momento. A Natália, entrando em casa com o envelope na mão, fechando a porta, olhando para ele, perguntando, exigindo, e ele negando tudo, fingindo, chorando, se fosse preciso, porque o Eduardo era especialista nisso, na culpa calculada. Ele sabia exatamente quando dizer o que você queria ouvir. Existem homens assim, eu aprendi tarde, que não se ajoelham por arrependimento, mas por estratégia. E me angustiava pensar que a Natália, tão nobre, tão disposta a acreditar, cairia naquele teatro barato que já nos fez aplaudir com a alma partida. Perto das 10 da noite, meu telefone vibrou. Uma mensagem curta. Eu o confrontei. Ele disse que são apenas fantasias, que estou imaginando tudo. Fiquei gelada. Fantasias. Agora o amor de outra pessoa era fantasia. As fotos, os recibos, os bilhetes comprometidos de um nós. Meu sangue ferveu e me doeu ainda mais saber que a Natália duvidava, porque as dúvidas não nascem do que a gente não sabe, mas do que a gente quer evitar a todo custo. Às vezes, a dor é tão grande que preferimos pensar que estamos loucas a aceitar que nos traíram na nossa cara. Eu escrevi: estou com você, acontece o que acontecer. Ela não respondeu. Passaram 2 dias sem notícias. Eu andava pela casa da Luciana como uma alma penada. Eu me debruçava na janela a todo instante. Sentava, levantava, sentava de novo. A Luciana me dava café com pão doce todas as manhãs e eu mal provava. Na minha cabeça só havia um pensamento: ela vai acreditar em mim ou vai acabar acreditando nele? Porque sim, as mães também têm medo de perder as filhas, medo de que nos rejeitem por sermos mensageiras de uma verdade que dói. No 3º dia, a ansiedade me venceu. Liguei, ela não atendeu. Mandei uma mensagem. Nada. Então, saí para caminhar. Eu andava pelas ruas do bairro antigo, onde as árvores cresciam tortas, mais fortes, e as calçadas tinham rachaduras como rugas. Sentei em um banco do parque. Vi casais passarem, crianças, pessoas com sacolas de pão. Me perguntei se alguma daquelas mulheres teria passado por algo parecido, se alguma vez uma delas teve que escolher entre ser mãe ou ser mensageira, entre se calar ou partir o mundo de quem mais ama,
Quando voltei, a Luciana me esperava com sopa quente. Sentei, comi em silêncio e, de repente, a mensagem chegou. Uma só, uma que pesava mais do que todas as anteriores. Amanhã eu quero te ver a sós. E eu entendi que a Natália estava no limiar, aquele espaço onde já não se pode voltar, mas ainda dói avançar. E senti medo, porque o que vem depois de uma verdade é o abismo. E uma filha caindo sempre arrasta a sua mãe com ela. Eu a esperei em um restaurante pequeno dentro de um hotel elegante no centro. Um desses lugares onde os talheres fazem mais barulho do que as vozes e o ar cheira a madeira envernizada e manteiga francesa. Escolhi uma mesa perto da janela. Lá fora, a cidade seguia sua rotina, como se não importasse que minha filha estivesse prestes a desmoronar. Vesti o mesmo suéter azul claro, não porque quisesse repetir um momento, mas porque sentia que aquela cor me sustentava, como se vesti-lo fosse me lembrar de quem eu sou. Carmen Oliveira, 72 anos, mãe, mulher, testemunha de uma verdade que já não podia ser guardada. A Natália chegou pontualmente. Ela usava um vestido preto liso, sem joias, sem maquiagem, o cabelo preso em um coque que ela só usava quando queria evitar a si mesma. Ela me abraçou, não como filha, mas como alguém que procura uma margem para se segurar. Sentou na minha frente, pediu água com gás e fixou os olhos na toalha da mesa. Ela demorou a falar. Eu não a apressei, porque existem silêncios que não se preenchem com palavras, mas com presença. Finalmente ela disse: Eu vi tudo, mãe, tudo. Eu perguntei a ele negou, depois chorou, depois me culpou. E você? Eu perguntei com a voz baixa. Eu duvidei por um momento, um segundo. Ele me olhou com aqueles olhos e eu duvidei. Ela fechou os olhos com força. Cobriu o rosto com as mãos. Eu segurei uma delas, fria, trêmula. Senti aquele tremor no meu peito porque me lembrei do mesmo tremor em mim, quando o pai dela um dia disse que não me amava mais, mas que me agradecia por tudo. Como se a gente pudesse voltar ao mundo, depois de ser descartada com a educação. Como se palavras bonitas disfarçassem o abandono. E ali, eu soube que não era só o Eduardo. Que isso vinha de antes, de mais longe, que talvez eu também tivesse herdado essa forma silenciosa de aguentar. Eu não o quero mais aqui, ela disse. Você tem certeza? Sim, mas eu tenho medo. Medo de quê, filha? De ficar sozinha? De falhar? De que isso não tenha conserto? Já falhou, Natália. E não foi você que falhou. Ela me olhou, os olhos cheios de algo que não era apenas tristeza, era vergonha. E foi isso que mais me doeu, que a minha filha se envergonhasse de ter sido vítima, porque nos ensinaram que, se nos traem, a culpa é nossa, por confiar, por amar demais, por não ver a tempo. Eu apertei a mão dela com força. Você não está sozinha. E se ele for embora e eu ficar vazia? Vazia você está agora. O que vier depois, pelo menos será seu, sem mentiras, sem perfume emprestado. Ela pediu a conta, pagou sem me olhar. Ela sempre fazia isso quando queria controlar algo, quando tudo estava fora de controle. Andamos em silêncio até o elevador. Nos abraçamos ali, entre espelhos dourados e música instrumental. E naquele abraço percebi que ela já não era a minha menina, mas continuava precisando do meu amor, daquele amor que não exige, que não condiciona, que não diz eu te avisei. Apenas está ali. Ao sairmos do hotel, a Natália me olhou e disse: vou pedir para ele ir embora. Desta vez, para sempre. Eu a olhei, acariciei o rosto dela, a senti e, por dentro, pedi perdão. Não pelo que fiz, mas por não ter ensinado a ela antes a escolher a paz acima do costume. Voltar para a minha casa foi como voltar para o corpo depois de uma longa dor. Ela estava ali, igual a antes. A cerca baixa, a porta de madeira, os tijolos com manchas de sol e tempo, mas eu já não era a mesma. Abri com a minha chave antiga, a de sempre, aquela que pesava na bolsa como se fosse uma âncora. Entrei sozinha, arrastando a mala pequena que a Luciana me ajudou a arrumar. A casa cheirava a mofo e abandono, mas também a promessa. Deixei tudo sobre a cadeira da sala de jantar e me sentei. Respirei fundo. Senti o peito se encher de um ar diferente. Finalmente, era meu. Passei os primeiros dias em silêncio,
percorrendo cada canto, tirando o pó, abrindo janelas, lavando os pratos guardados. A cortina da cozinha continuava rasgada, pendurada de um lado. O vaso de flores estava vazio, a cama dura, o espelho do banheiro embaçado pelo tempo. Mas tudo me falava com ternura, como uma casa que não recrimina, apenas espera. Aos poucos, fui devolvendo a vida a ela. Comprei cortinas novas cor creme com bordado simples. Troquei os lençóis por uns de algodão branco. Voltei a usar minhas xícaras favoritas. Cada gesto era um ato de retorno. Fui ao viveiro do bairro e comprei uma roseira. Eu a escolhi com cuidado. Pétalas vermelhas, folhas firmes. O vendedor me ofereceu uma maior, mais cheia, mas eu escolhi a pequena, a que tinha brotos recém-visíveis. Gostei de pensar que, como eu, ela ainda tinha muito a dar. Cheguei em casa, coloquei luvas, peguei a pá velha e comecei a cavar. A terra estava dura, seca, como o meu coração dias atrás, mas cavei com paciência, com força, com aquela fé que tem as mulheres que sobreviveram a muitas tempestades. Plantei-a bem debaixo da janela do meu quarto. Falei com ela, disse que estava em casa, que ela ia crescer bonita, que não tinha pressa. Coloquei água com açúcar, como minha mãe me ensinou. Fiquei ali sentada em frente a ela, vendo o sol se filtrar entre as folhas, e pensei: estou aqui sozinha, mas não vazia. E me abracei por dentro, porque pela primeira vez em meses já não tinha medo de ouvir meus próprios pensamentos. Alguns dias depois, tirei o piano do lençol que o cobria. Eu tinha parado de tocar desde que meu marido morreu. Mas naquela tarde, com as janelas abertas e o vento movendo as cortinas novas, senti vontade. Sentei, testei algumas notas. O som era fraco, mas estava vivo. Toquei uma melodia antiga, dessas que a Natália cantava quando era criança, e chorei. Chorei sem tristeza. Chorei de alívio, de retorno, de gratidão, de me saber inteira, mesmo que quebrada em alguns lugares. Naquele mesmo dia, comecei a pensar em dar aulas. Não por dinheiro, mas por companhia, porque ensinar música é também semear algo nos outros. Liguei para uma vizinha, perguntei se a neta dela ainda queria aprender piano. Ela disse que sim, que a menina perguntava por mim. Eu sorri. Disse que ela podia vir no sábado. A vizinha desligou feliz e eu fiquei olhando para o telefone como se tivesse acabado de receber um carinho. Na manhã seguinte, regando a roseira, encontrei uma carta na caixa de correio. Não tinha remetente, apenas meu nome escrito com tinta azul. Abri-a sentada no banco da entrada. Aquele que pintei de branco anos atrás. As primeiras linhas eram claras. Reconheci a letra na mesma hora. O Eduardo pedia perdão. Dizia que tinha perdido tudo, que tinha entendido tarde, que a Natália era a melhor coisa que tinha acontecido a ele, que não esperava voltar, mas precisava dizer. Dizia também que ainda amava e que se um dia eu pudesse, que lhe explicasse o que ele não soube cuidar. Não senti raiva, não senti pena, senti algo que não senti há muito tempo. Indiferença. Fechei a carta, dobrei-a devagar, levantei, andei até o fundo do jardim, acendi-a com um fósforo, a vi queimar e, quando restaram apenas cinzas, as espalhei na terra da roseira. Que sirva para algo. Sussurrei e voltei a regar. Eu não estava presente quando a Natália lhe disse, mas eu soube. Eu soube pelo jeito que o telefone tocou naquela manhã, pelo jeito que a voz dela tremia quando me disse: hoje é o dia. Eu soube porque existem decisões que têm um peso especial. Elas são sentidas no ar, nos ossos, no silêncio que deixa de ser resignação e se torna limite. A Natália não me pediu para estar lá e eu não me ofereci. Porque às vezes ser mãe é dar um passo para trás e permitir que sua filha enfrente o que você não pode resolver por ela. A Luciana me preparou, me ofereceu biscoitos. Não comi. Passei a manhã sentada no sofá, olhando pela janela. Não a paisagem, não os carros. Eu olhava para dentro. Via cada cena que imaginei 1000 vezes. A Natália firme, o Eduardo confuso, a casa em silêncio, o luxo calado. Porque o mármore, os lustres, os espelhos grandes não servem para nada quando uma verdade os atravessa. Às 17h17 da tarde, meu celular vibrou. Uma mensagem curta, firme. Ele já foi. Imaginei a figura dele descendo as escadas com aquela mala de couro marrom que ele sempre guardava no armário,
como quem guarda uma vida secreta. Imaginei os passos dele firmes, o rosto tenso, a respiração contida. Imaginei os olhos da Natália, duros por fora, tremendo por dentro, e a cena completa se cravou em mim como um alfinete no peito. Porque não era apenas uma separação, era a demolição de um engano cuidadosamente decorado. Era o fim de uma história que nunca deveria ter sido escrita. Me vesti sem pensar muito. Pedi um táxi, dei o endereço da casa da Natália. Eu queria vê-la, não para intervir, apenas para estar perto, para ouvir de longe, para que ela soubesse que não estava sozinha. Desci uma quadra antes. Andei, vi a casa da esquina e ali estava o Eduardo, em pé ao lado do portão, com a mala aos pés e as costas eretas, como se ainda acreditasse ter o controle. Ele vestia uma camisa branca, a mesma com a qual posava em tantas fotos com a outra, mas desta vez o perfume não era suficiente para cobrir o cheiro de derrota. Da grade, uma vizinha o observava. Outras se debruçavam nas janelas do segundo andar. Um homem tirava o lixo e fingia não olhar. O bairro inteiro testemunhava o final, e ele sabia disso. Por isso, não levantou a cabeça, por isso não cumprimentou, apenas esperou o carro chegar. Um carro preto de vidros escuros subiu, sem olhar para trás, fechou a porta e foi embora assim, sem cenas, sem palavras, sem desculpas reais, sem uma única demonstração de que havia entendido o mal que causou. A Natália apareceu na entrada segundos depois. Ela usava um suéter cinza e o cabelo solto. Os braços pendiam ao lado do corpo sem força. Os olhos dela estavam secos, não de paz, mas de exaustão. Eu me aproximei devagar, não disse nada. Ela me viu, me abraçou e naquele abraço desmoronou. Não com lágrimas, com tremores, como uma casa que resiste ao terremoto, mas fica inabitável. Eu a segurei, a apertei forte, acariciei a cabeça dela e soube que aquele momento era o verdadeiro começo. Entramos juntas em casa. Tudo continuava igual. A organização, os móveis, o cheiro de flores artificiais, mas já não era o mesmo lugar. Havia um eco novo, um vazio diferente, uma liberdade que ainda doía. A Natália se sentou no sofá. Eu fui buscar água. Ao voltar, ela tinha algo na mão, um envelope. Estava no carro dele, ele esqueceu. Ela me deu. Eu o abri. Dentro, fotos antigas deles em diferentes viagens, em lugares caros com roupas de marca, relógios brilhantes, sorrisos ensaiados e, no fundo, uma folha impressa, 2 passagens aéreas para Fernando de Noronha, em nome de Eduardo Figueiredo e Sofia Garcia. A manhã seguinte amanheceu com neblina, daquelas que cobrem os telhados e te obrigam a acender uma luz, mesmo que já seja dia. Acordei antes do nascer do sol sem motivo aparente. Andei descalça até a cozinha. O chão estava frio, a casa inteira em silêncio. Preparei café devagar, como eu gosto. Enquanto a cafeteira soltava seu vapor, pensei na carta que eu tinha queimado na tarde anterior. Pensei em como é curioso o arrependimento. Ele chega sempre tarde, envolto em palavras que não curam. O Eduardo escreveu das sombras, mas não por consciência, mas por perda. Sentei na mesa com a minha xícara fumegante. Lá fora, a roseira continuava de pé, molhada pela névoa, firme, grata. E então o telefone tocou. Eu não me assustei. Peguei com calma. Respondi. Era a Natália. A voz dela, do outro lado, era frágil, como quando ela era criança e tinha febre. Ela me disse apenas isso. Mãe, posso ficar com você por alguns dias? Eu não perguntei nada. Não pedi explicações, não precisava delas. Eu disse que sim, que sempre, que quando ela quisesse. Desligamos. Fiquei sentada mais um pouco, sozinha com meu café e com a certeza de que o tempo coloca tudo no seu devido lugar. Às vezes dói, às vezes custa, mas acontece. Naquele meio-dia, a Natália chegou com uma mala pequena. Não trazia joias nem maquiagem, apenas o suéter favorito dela, aquele que ela tinha desde a faculdade. Nos abraçamos demoradamente, sem palavras. Deixei que ela respirasse o meu peito como quando era criança. Depois, preparei sopa de macarrão e, pela primeira vez em muito tempo, comemos juntas, sem tensão, sem mentiras, sem sombras.
Naquela noite, dormimos na mesma cama como quando havia tempestades e ela se enfiava comigo debaixo das cobertas. Ela me pediu para ler em voz alta, como quando tinha 5 anos. Eu procurei um livro velho de poemas. Li um que falava de mães que resistem, que não morrem mesmo que as arranquem da raiz. A Natália chorou em silêncio. Não por ele, por ela, por tudo o que ela guardou, por tudo o que ela acreditou merecer. Eu acariciei o cabelo dela e disse: "Você não tem culpa de nada. O deixei entrar demais. Isso não é pecado. É amor. E amar não deveria doer." Antes de dormir, ela me confessou que tinha lido a carta do Eduardo, que por um segundo o coração dela tremeu, que ela quis ligar para ele, mas não o fez porque pensou em mim, em como eu fui embora, em como a esperei, em como, apesar de tudo, eu continuei sendo a casa dela. "Obrigada por não me soltar", ela me disse. "Eu jamais faria isso." Respondi: "Mesmo que você me rejeite, mesmo que eu me zangue, mesmo que você se quebre, mesmo que não me fale, mesmo que não acredite em mim, eu sempre estarei aqui." Adormecemos de mãos dadas. No meio do silêncio, no meio da reconstrução, o mundo lá fora podia continuar igual. Mas, dentro daquela casa simples, algo estava se curando. Algo que não precisava de explicações nem permissões, apenas de tempo e amor. Na manhã seguinte, vi a roseira florescer pela primeira vez. Existem feridas que não se fecham com remédio nem com o tempo. Elas se fecham com presença, com olhares longos, com conversas à meia luz, com silêncio compartilhado sem culpa. Os dias que a Natália passou em casa foram assim, uma costura lenta de confiança, com os fios soltos de tudo o que não dissemos por anos. Nós não falávamos o tempo todo, mas nos tínhamos, nos acompanhávamos e, às vezes, isso é o suficiente. Dormíamos na mesma cama, como quando ela tinha medo de trovões. Ela se aconchegava de lado, com uma perna sobre a minha, e eu acariciava o cabelo dela sem dizer palavra. De manhã, preparávamos café. Eu torrava o pão, ela passava manteiga. Sentávamos em frente à roseira, que a cada dia mostrava uma pétala nova. Falávamos pouco, ouvíamos muito. Ela me contava coisas pequenas, que já não aguentava o silêncio da casa dela, que voltou a sonhar com a infância, que se surpreendia com o quão bem dormia no meu quarto. Uma tarde, tiramos caixas velhas do armário. Dentro havia fotos, vestidos de quando ela era criança, desenhos com giz de cera. A Natália tirou um com o nome dela escrito em letras tortas. Ela o olhou por um longo tempo. Depois, me olhou. "Eu fui mesmo feliz, mãe?" "Sim, mesmo que houvesse dias difíceis. Você foi uma criança amada. E você?" Demorei a responder, porque as mães, às vezes, mentem para proteger, mas naquele dia eu não menti. Nem sempre, mas ter você foi o que me sustentou. Choramos juntas sem vergonha, como se chora quando a gente se encontra na outra. À tarde, assistíamos a filmes antigos, comíamos pipoca, às vezes falávamos durante o filme, às vezes adormecíamos no sofá. Ela voltou a usar meu roupão de flanela, aquele que ela dizia ser feio, mas agora não o tirava. Eu voltei a cozinhar as comidas favoritas dela: sopa de lentilha, torta de frango com requeijão, pudim com canela. Cada receita era uma ponte, cada cheiro uma memória resgatada do pó. Uma manhã, enquanto regávamos o jardim, a Natália ficou em silêncio em frente à roseira. As pétalas vermelhas já estavam abertas. Ela se abaixou, tocou nelas com a ponta dos dedos. É a mais bonita que eu já vi, porque ela cresceu no meio de ruínas, eu disse. Ela me olhou, depois se aproximou e me abraçou. Demoradamente, com força, como quando tinha 5 anos. As palavras dela me queimaram o peito. "Eu devo a minha vida a você." "Você não me deve nada. Eu a dei a você desde que nasceu." Naquela noite, quando tudo já estava em calma, sentei ao piano. Toquei uma melodia lenta. A Natália se aproximou, não disse nada, apenas apoiou a cabeça no meu ombro e ficamos ali, juntas. Mãe e filha, não perfeitas, não totalmente curadas, mas mais próximas do que nunca. Nem todas as voltas são para o passado. Às vezes a gente volta para o presente com mais força do que nunca. E quando isso acontece, não é preciso anunciar. A gente percebe nos passos, na respiração, na forma como as costas se endireitam quando a gente anda sem medo.
A Natália ficou comigo por 2 semanas. 15 dias de silêncios compartilhados, de chás quentes e filmes antigos. Não falamos do Eduardo mais do que o necessário, porque algumas coisas não precisam de análise, precisam de distância. Quando ela me disse que queria voltar a trabalhar, disse com firmeza, não com culpa. Era a vida dela, mas ela já não estava fugindo dela, estava escolhendo. Eu a vi se arrumar naquela manhã. Ela penteou o cabelo com calma. Passou pouca maquiagem, escolheu uma blusa bege lisa, elegante, sem decote. Colocou os brincos pequenos, os de ouro branco que eu dei a ela no dia em que ela se formou. Pegou a bolsa preta com aquele movimento que eu conhecia desde que ela era adolescente. Aquele gesto de quando uma mulher sai para o mundo se sentindo um pouco mais dona de si mesma. Ela me abraçou antes de ir. Um abraço longo, forte, sem barulho. Ela me prometeu que viria todo fim de semana e eu acreditei. Não porque ela disse, mas porque eu senti nas mãos dela. Naquela mesma tarde, comecei a limpar o quarto extra, aquele que sempre tinha estado cheio de caixas, tapetes dobrados e lembranças que ninguém tocava. Eu tirei tudo, abri as janelas, sacudi a poeira da alma, coloquei flores secas em um vaso de barro vermelho que eu tinha guardado há anos. Eu o transformei em uma pequena sala de música, nada extravagante, apenas sincera. O piano ficou no canto, ao lado de um tapete novo cor de vinho. Nas paredes, pendurei partituras amareladas marcadas pelos meus dedos de outros tempos. Eu não precisava de mais do que isso, espaço e vontade. E vontade, finalmente, me sobrava. Toquei por horas, deixei que os dedos me lembrassem quem eu era. Não uma mãe traída, não uma mulher mais velha, não uma vítima. Toquei como quem volta ia falar depois de muito tempo se calando. Cada nota era uma palavra que eu não tinha dito em voz alta, porque depois de tudo o que vivi, entendi algo muito profundo. O silêncio não era um refúgio, era uma jaula. E naquele dia, com cada tecla que eu tocava, senti que estava abrindo uma fresta. Eu estava respirando de novo. No sábado seguinte, a Sofia chegou, 8 anos, tranças mal feitas, mochila transbordando de desenhos. Ela sentou em frente ao piano com os olhos brilhantes. Eu ensinei a ela o básico, como se sentar, como colocar os dedos, como deixar o corpo ouvir o que a mente não consegue entender. Cada aula com ela era um pequeno ato de beleza, um lembrete silencioso de que eu ainda tinha algo a dar. No final daquela primeira aula, ela me abraçou sem pedir permissão. Ela disse baixinho, "Eu quero tocar como você." E eu senti que algo dentro de mim, que não era tristeza, florescia. Aos poucos, mais crianças começaram a vir. Uma prima, depois um vizinho, depois uma amiga da Sofia, de boca em boca. Todos queriam aprender com a senhora do piano. A que ensinava com calma, a que contava histórias enquanto eles afinavam, a que tinha biscoitos caseiros e um jardim com rosas vermelhas. Minha casa voltou a ter passos, vozes, risadas, sons que preenchiam os cantos que antes só continham suspiros e lembranças. Comprei um quadro negro, um relógio novo, outro tapete, não eram luxos, mas tudo foi escolhido com uma delicadeza que só se aprende depois de ter sobrevivido. Uma tarde, enquanto eu varria as folhas secas da entrada, uma mulher jovem se aproximou. Morena, vestida com jaqueta jeans e uma pasta na mão. Ela sorriu para mim. Se apresentou como jornalista de uma revista local. Ela me disse que alguém tinha contado a minha história, que a achou digna de ser contada. Eu dei uma risada suave. Eu disse a ela que não tinha nada de especial para dizer. Ela insistiu. Servi café em xícaras de louça e conversamos. Falei pouco, mas disse o que era suficiente. Que fui mãe, que me quebrei, que fui embora, que voltei, que plantei uma roseira porque precisava ver com meus próprios olhos que ainda podia florescer. Uma semana depois, ela me trouxe a revista. Na capa, uma foto em preto e branco. Minhas mãos sobre o piano, enrugadas, mas firmes. O título, A Mulher que Recomeçou a Partir de Suas Raízes. Pedi que ela não colocasse meu nome completo, não por vergonha, mas porque isso não era para o meu ego. Era para quem lesse e sentisse que também podia se levantar. Me olhei na foto por um longo tempo. Não por vaidade, por reconhecimento. Eu me vi e me senti bem. Finalmente.
Naquela noite, a Natália me ligou. A voz dela trazia uma emoção que eu não soube se era orgulho ou ternura. Talvez ambas. Sua história parece de filme, ela me disse. Mas foi vida, eu respondi. E você sobreviveu. Não, eu vivi de forma diferente. Desliguei. Fiquei sentada na varanda, o céu claro, as estrelas em silêncio. Eu ouvia o piano, embora não o estivesse tocando, eu o ouvia de dentro. Olhei para a roseira. Pensei em tudo o que eu tinha sido, no que eu tinha resistido, no que, apesar de tudo, eu ainda podia ser. E sem procurar, entendi que algo mais estava se fechando. Sem barulho, sem raiva, apenas com amor. E quando uma história se fecha com amor, não é preciso de final, é só continuar a viver. Meses depois, voltei a passar por aquela casa, a da Natália. Aquela casa que, em outro tempo, me pareceu majestosa, quase inalcançável, ampla, limpa, organizada, branca como um hospital, como o silêncio, como o medo. Eu andava a caminho do mercado com a minha sacola de pano, cheia de verduras frescas e algumas partituras dobradas. O céu estava limpo e o sol do meio-dia acariciava meus ombros com suavidade. Ao virar a esquina, vi a calçada oposta. Eu a reconheci na mesma hora, não pela forma, mas pela sensação que percorreu meu corpo. Uma mistura de ar frio na nuca e um batimento contido no peito. Já não havia cortinas de linho balançando nas janelas, já não havia vasos transbordando de lavanda na sacada. O jardim, antes simétrico e perfeitamente podado por um jardineiro de voz calada e uniforme cinza, agora tinha o gramado alto e uma roseira seca inclinada para um lado. No portão preto, uma placa vermelha, grande, descarada, dizia: vende-se, em letras grossas com números abaixo. Eu parei, não por nostalgia, não por curiosidade. Eu parei porque meus pés decidiram antes da minha mente. Eu parei porque meu corpo, que nunca esquece, sabia que ali ficou enterrada uma versão antiga de mim. Uma mulher que se calou muito, que engoliu dores com cheiro de perfume caro e jantares com guardanapos de linho. Fiquei alguns minutos em silêncio, apenas olhando, ouvindo o som abafado do mundo. Um carro que passava devagar, um cachorro latindo ao longe, uma vizinha varrendo folhas secas. Atravessei a rua com passos lentos, não trêmulos, não tristes, apenas lentos, como quem anda pela beirada de uma ferida já cicatrizada. Me aproximei da grade, enfiei a mão entre as barras enferrujadas, toquei a pedra da fachada, aquela que tantas vezes observei da sala de jantar enquanto fingia não ouvir os suspiros forçados do Eduardo. Estava fria, lisa, igual a antes, mas eu não. Fechei os olhos, respirei fundo, não senti raiva, não senti choro, senti paz, paz profunda, paz de cemitério, sim, mas também paz de renascimento. Porque o lugar onde a gente foi ferida nem sempre fica amaldiçoado. Às vezes, ele se torna o altar de onde a gente escolhe não voltar a tolerar o que nos desgastou. E, naquele instante, eu entendi que não estava me despedindo da casa, nem mesmo do Eduardo. Eu estava me despedindo de mim, daquela Carmen que dormia com medo, que mordia as palavras, que escreveu cartas que nunca enviou. Eu estava me despedindo do meu silêncio. Voltei para casa andando devagar, com as mãos vazias, mas o coração inteiro. Ao chegar, abri as janelas. A brisa entrou como um presente. Coloquei uma música suave, daquelas melodias que parecem acariciar as paredes. Acendi a luminária da sala, aquela de base dourada e cúpula bege que a Natália sempre dizia ser antiquada, mas que me fazia sentir acompanhada. Sentei ao piano. As teclas, desgastadas por anos e por lágrimas, me receberam com ternura. Toquei sem partitura. Deixei o corpo falar, deixei que meus dedos contassem o que a alma já não tinha vontade de repetir com palavras. Sobre as estantes, um bilhete escrito com letra infantil. A Sofia o tinha deixado para mim na última aula. Dizia: obrigada por me ensinar a ouvir. E ao lê-lo, eu entendi tudo, que essa tinha sido a minha maior tarefa. Ouvir os outros, a minha filha, o silêncio, o meu corpo, a música que me salvou nas noites mais difíceis.
Quando o céu começou a ficar rosa, a Natália chegou. Ela trazia pão doce em uma sacola de papel crocante e uma rosa branca na outra mão. Ela não disse nada, apenas me estendeu a rosa com os olhos brilhando. Eu a recebi como se recebe um símbolo. Coloquei-a em um vaso pequeno de vidro lapidado ao lado do piano. Nos sentamos na varanda, onde o ar sempre cheira a terra à noite. Tomamos café, olhamos a roseira, falamos pouco. Apenas o necessário sobre o presente, sobre as aulas, sobre os novos planos dela. Ela me contou que tinha começado a escrever tudo o que viveu, que precisava colocar no papel para que não se tornasse uma pedra dentro dela. Eu disse que isso era se salvar. Antes de ir embora, ela se aproximou de mim, tocou no meu rosto, me olhou como se me visse pela primeira vez, com ternura, com gratidão. Ela me disse: eu não sabia que era possível recomeçar. Eu sorri. Respondi: sempre é possível. Só é preciso saber quando fechar a porta. Ela me abraçou demoradamente com os braços inteiros, com a memória. Depois, foi embora, andando tranquila, leve, e eu fiquei ali, não sozinha, acompanhada por mim, pela minha história, por tudo o que escolhi voltar a cuidar. Andei até o jardim. O céu se enchia de estrelas. Reguei a roseira, falei com ela como em todas as noites. Contei o que tinha vivido, o que tinha deixado, o que tinha ganhado. E então eu soube. Não era um final, era apenas o florescer que chega depois do inverno. O que você faria se descobrisse que o que parecia um lar era uma armadilha disfarçada de amor? E se você, que está assistindo a isso, já sentiu que era um peso na casa que ajudou a construir? Se te fizeram acreditar que você já não tem lugar, nem voz, nem o direito de questionar, por favor, ouça isto. Você não atrapalha, você sustenta. Você não é um fardo. Você foi coluna, teto e calor para pessoas que às vezes se esqueceram do quanto custou chegar até aqui. E mesmo que doa, mesmo que te tenham deixado de lado, mesmo que você tenha tido que sair em silêncio de um lugar onde esperava amor, você continua sendo lar. Você é digna, você é memória, você é força. Talvez não te abraçaram como você merecia. Talvez você se calou demais por amor. Mas aqui nós te vemos e te dizemos com o coração: você ainda tem tempo de escolher a sua paz. Você ainda pode recomeçar, como a Carmen fez. E se ninguém te disse isso antes, obrigada. Obrigada por tudo o que você fez. Obrigada por continuar aqui. O mundo precisa de mais abraços como o seu. E quando a gente aprende a caminhar com a cabeça erguida, até a solidão se transforma em liberdade. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal e nos conte nos comentários. Você já sentiu que seu silêncio protegeu alguém mais do que a si mesma? A vida ensina de mansinho, sempre avisa. Se inscreva no canal e dê um like no vídeo para acompanhar histórias de mulheres fortes, silenciosas e cheias de cicatrizes que o tempo não apagou. Porque por trás de cada olhar maduro existem segredos que ainda ardem.